Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe Maria Santíssima. Queridos amados irmãos e irmãs, por meio desse vídeo, do qual estou de forma especial e envio à comunidade de Bom Jesus da Areia Fina, espero que chegue também a todos, a quem eles compartilharem, levando por meio da tecnologia dos meios de comunicação a mensagem do Evangelho do dia de hoje. Hoje a igreja celebra o 18º domingo do tempo comum. E dentro desse tempo, a comunidade Bom Jesus está celebrando a festa do seu padroeiro, o Bom Jesus, aquele que é o nosso pastor, aquele a quem devemos, antes de tudo, glorificarmos. Aquele que para o cristão é o mais importante. Dentro de um grau hierárquico, Jesus está no topo. Ele, sem dúvida, é o mais importante para nós. Então, por isso é que nós nos unimos a esta comunidade para juntos celebrarmos e glorificarmos aquele que merece toda a nossa glória, que é Jesus. Então, por isso, vamos tomar o Evangelho de São Mateus nesse dia e vamos refletir um pouco o Evangelho do qual vamos meditar e escutar neste momento. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora, dai-lhe vós mesmo de comer. Os discípulos responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido, havia mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Então, meus queridos, amados irmãos e irmãs, a liturgia de hoje vem chamar a nossa atenção para um grande milagre que Jesus fez. Mas hoje nós vamos refletir o tema que dessa noite do novenário da comunidade de Bom Jesus, que vai dizer que a comunidade é o lugar da vivência e da caridade. Então, por isso é que nós precisamos ver como Jesus, e o Evangelho de hoje propício para isso. O Evangelho exatamente do domingo. Então, o que acontece? O que aconteceu naquele exato momento, quando Jesus só tem 2 pães e 5 peixes para alimentar uma quantidade enorme? Jesus tinha sim o poder de transformar aqueles pães em algo bem maior. Por exemplo, muitos que ao não entender o que é a caridade, vai achar que Jesus pegou aqueles pães e transformou em uma baleia, que é um dos maiores peixes que nós temos, um dos maiores mamíferos nossos. Pegou aqueles pães, colocou o fermento e aquele pão ficou enorme. Não foi nada disso que aconteceu, meus queridos. Jesus, na sua simplicidade, na sua humildade, na sua humanidade,
pede a todos que se sentem. Não tinha dinheiro, Jesus não tinha dinheiro. Era distante o lugar aonde eles estavam para a cidade. Então Jesus pede que todos se sentem naquele lugar. E o que é que faz para alimentar? Olha a preocupação dos discípulos. Senhor, nós não temos o que dar àquele povo. E Jesus vai dizer, para ainda aumentar ainda mais a preocupação, dá-lhe vós mesmo de comer. Ou se não tem, como vai dar de comer? Então o que é que acontece? Acho que vocês que têm filhos, e principalmente as pessoas, hoje nós temos um transporte, né, uma moto, um carro que facilita o nosso deslocamento de um lugar para outro. Mas antigamente o povo não tinha esses meios de transporte. Então o que é que se fazia? Quando alguém ia visitar alguém, e mães e pais sabem muito bem disso, quando sai de casa, sempre colocam uma merenda numa mochila, né, numa sacola, para lá o filho poder se alimentar. Então era exatamente isso que acontecia. O povo levava ao encontro de Jesus, do qual o povo foi ao encontro de Jesus para ouvir, principalmente para tomar um direcionamento à palavra de Jesus, que direciona, que mostra o caminho, né, ao Pai, também em busca dos milagres, né? O povo precisava de alguém que pudesse direcioná-los, mas também que pudesse ter compaixão, e Jesus tinha compaixão daquele povo. Então, aquele povo sabia que tinha que ir para mais distante, coloca então nas sacolas sempre um alimento. E ali Jesus pede que todos se sentem, e naquele exato momento, o que é que acontece? Exatamente o que a comunidade vai estar refletindo. Ali estava a comunidade de Cristo, a igreja de Cristo, e todos colocaram o que tinha a serviço. Todos colocaram o que tinha nas suas bolsas para que pudesse ser compartilhado. Isso é caridade, isso é ser uma pessoa que tem consigo o desejo de fazer o bem. Então colocou a serviço tudo aquilo que tinha, e aí sim houve uma multiplicação dos pães. Os pães se multiplicaram porque todos colocaram o pouquinho que tinha a serviço de Jesus, e para que pudesse alimentar e matar a fome de todos aqueles que ali estavam. Então a multiplicação foi tanta que a quantidade que recolheram, né, desses pães e desses peixes ainda encheram 5 cestos. Então, meus queridos, é isso a caridade, é isso que nosso Senhor nos chama. Então, por exemplo, a igreja diocesana hoje celebra que a comunidade deve estar de portas abertas. E quem é esta comunidade? A comunidade somos todos nós que participamos dela. Mas esta porta aberta é Jesus, e precisamos atravessar esta porta. Mas quando atravessarmos essa porta, cabe a cada um de nós agir conforme o Senhor nos pede. Não pode em uma comunidade, não pode em uma vida cristã não existir os sentimentos ou as virtudes da caridade. Precisamos ser bons, ajudar o próximo, principalmente nos momentos mais difíceis. Tem muitos momentos que talvez a humanidade vai nos falar mais alto. Olha o caso de Jesus. Jesus estava triste pela morte de João Batista, mas quando ele olhou aquele povo, ele teve compaixão. Curou os doentes, muito bem nos relata o Evangelho. Então curou os doentes, alimentou aquele povo. Então também nós somos assim. Em muitos momentos, seja em pandemia, seja em outros momentos de nossa vida, jamais deixemos de fazer o bem. Jamais deixemos de agir conforme o Senhor nos pede. Então é isso que a leitura de hoje quer provocar em nós. Sermos bons, agir conforme o Senhor nos pede. Então, esta é a minha mensagem hoje à comunidade Bom Jesus. Que fique em nós esse sentimento da caridade, esse sentimento de ajudar o próximo, principalmente no momento de dor. Então, para encerrar esse nosso momento, queria pedir, né, a todos que acompanham, que peça sempre à Virgem Maria, como ela mesma disse, fazei o que Ele vos pede. Ela disse aos discípulos. Então, que ela sempre nos ensine a fazer o que Jesus nos pede. E o que Jesus nos pede é que sejamos bons, que sejamos
mais próximos um dos outros, principalmente nesse tempo de pandemia. Que possamos, por meio das redes sociais, de outras formas, tentar ajudar a tantos nossos irmãos que hoje não têm um auxílio, que vivem passando por necessidade. É aí sim a presença do ressuscitado. É aí sim a presença de Cristo que nos ensina a compartilhar e ajudar os que mais necessitam. Por isso, e a leitura da segunda leitura de hoje da carta de São Paulo aos Romanos vai nos dizer muito bem: quem nos separará do amor de Cristo? Ninguém. A única pessoa que separa de Cristo, que pode nos separar de Cristo, somos nós mesmos. Mas enquanto estivermos perseverantes e vigilantes na oração, jamais alguém pode nos separar. Então, que o nosso Senhor nos abençoe, que desça sobre nós e sobre a nossa paróquia a bênção do bom Jesus e que possamos nos manter firmes e perseverantes na caminhada. O Senhor esteja conosco, que Ele esteja no meio de nós e de todas as nossas famílias e que desça sobre todos nós a bênção do Jesus. Ele sim que é o bom, Ele sim que é o nosso pastor. A bênção em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que assim seja.